Olá pessoal, José Eduardo Daronco aqui, sócio e analista CNPI da Suno, e hoje eu vou responder uma dúvida que muitos de vocês me enviam lá na minha rede social. É hora de comprar Bradesco? Quer saber mais? Se liga nesse vídeo. Bom, pessoal, hoje vamos falar sobre Bradesco, a empresa, um dos maiores bancos do Brasil. Hoje negocia nas mínimas históricas, perto de R$ 13 por ação. O banco vem sofrendo muito, ele sofreu muito com a crise de crédito. Foi o banco que mais bateu no peito e tem tomado essa inadimplência. O banco anunciou várias mudanças na diretoria, etc. E eu quero abordar os temas aqui. Eu quero, antes de mais nada, mostrar para vocês alguns gráficos com alguns dados de maneira muito simples, rápida e objetiva, para você entender por que o Bradesco caiu tanto, tá? O primeiro gráfico que eu quero mostrar, que está aí na tela, é sobre a comparação entre ROI, que é em inglês Return on Equity, que é o retorno sobre patrimônio líquido, e a diferença entre Itaú e Bradesco, tá? Que durante muito tempo foram os dois maiores bancos do Brasil. Quando a gente pega o ROI do Itaú, a gente consegue observar que o Itaú sempre negociou com uma rentabilidade maior que o do Bradesco, mas o Bradesco nunca ficou muito atrás. Por exemplo, em 2019, o ROI do banco era 19%, 18%, algo nesse sentido. Só que quando a gente olha a partir de 2022, acentuando-se em 2023, e ao que tudo indica também em 2024, o ROI do Bradesco caiu significativamente. No ano passado, o banco registrou um ROI de menos de 10%. Lembrando que a Selic, em 2023, girou em torno de 13%. Né? Então, o banco ele tem destruído valor, né? Porque quando você coloca a Selic como custo capital e o banco gera abaixo desse custo capital, o banco tem destruído valor. O banco ele tem que gerar acima do custo capital, porque do contrário, vale a pena os acionistas sacarem o dinheiro do banco e aplicarem nos títulos do governo. Então, a gente consegue ver de maneira bem simples, bem nítida, a queda muito grande do ROI do Bradesco. Mas por que o ROI caiu? Aqui está o principal detrator da lucratividade do banco, que é o gasto com inadimplência, né? As despesas com provisão de devedores duvidosos. Então, a gente consegue ver que o banco, antes da pandemia, ele pagava em torno de 20 bilhões de PDD. Cresceu um pouco em 2020, dado que as lojas fecharam, toda aquela situação. Em 2019 ele retirou, 2021 ele retirou um pouco essa provisão, mas a gente consegue ver que girava em torno de 20 bilhões de reais. A partir de 2022, esse número passou a 34 bilhões, em 2023, 38 bilhões de reais com devedores duvidosos. Tá? E ao que tudo indica, em 2024 deve acontecer isso. E por que ele tem gastado tanto com inadimplência, com esse tipo de devedor? Se vocês lembrarem, em 2020, o Banco Central reduziu muito a taxa de juros. Em 2021 também. A taxa de juros do Brasil chegou a 2,5%, né? O menor patamar histórico desde de quando o Brasil foi descoberto, né? Então, era um patamar muito baixo. E o que o Bradesco fez? Ele acelerou a carteira de crédito. Ele originou muito crédito, deu cartão de crédito, crédito pessoal, deu muito crédito para pessoa física, principalmente baixa renda, pessoa jurídica também. E o que aconteceu? A partir de 2022, o Banco Central rapidamente subiu a taxa de juros, e isso fez com que reduzisse a água e desse para ver quem estava nadando pelado. Muita gente pegou crédito sem condição de pagar, tá? Foi um erro brutal do Bradesco e ele tem pagado por isso, tá? Quando a gente olha a despesa com PDD, a gente está falando de, na média histórica de 20 bi, 18 bilhões de reais. Isso é mais que o lucro líquido do banco pago
nessas provisões. Isso tem corrido o resultado, tá? E quando a gente olha, por exemplo, despesas, né, a gente vê que do lado da receita, das provisões, elas aumentaram, diminuíram a lucratividade. Só que as despesas não pararam de crescer, né? Quando a gente olha as despesas com o pessoal, a gente vê que é uma linha linear para cima. Então, o banco não tem conseguido controlar as despesas. Então, e a consequência de maior provisionamento para inadimplência e maior despesa, não tem outra consequência que não lucro para baixo. Tá? A gente vê o lucro líquido do Banco do Brasil num patamar inferior a antes da pandemia. O Bradesco, né? Perdão. O Bradesco entregou um lucro líquido de 16 bilhões, pessoal. Isso é muito abaixo do que ele entregou na pandemia, tá? Então é um lucro líquido muito baixo. Minha expectativa para 2024 é de um lucro líquido de 18 bilhões de reais. Então, a gente não deve ver ele voltar aos patamares históricos. E é por isso que a ação caiu bastante. Tá? O Bradesco deve entregar um lucro líquido, uma expectativa de 18 bilhões e meio de reais. É um lucro baixo. E o que o CEO anunciou? Eu acho que isso é importante. Existia uma cultura no Bradesco que executivos só poderiam ser da casa, né? Então eles privilegiavam muito os funcionários do Banco do Brasil, do Bradesco, que fizeram carreira lá, que cresceram lá. Só que isso fez com que eles estagnassem, né? A gente sabe que às vezes é importante trazer alguém de fora para oxigenar a cultura, trazer uma visão diferente. O Bradesco, não raras vezes, acaba tendo uma cultura entre os colaboradores que talvez tenha ficado para trás. A gente sabe que muitas agências físicas não têm prestado o atendimento que devesse, o aplicativo não tem a funcionalidade que deveria. É muito comum você ver nas redes sociais, e se você é um exemplo, deixa aqui nos comentários, de pessoas que vão na rede de agências e às vezes tem que imprimir um documento, o funcionário com uma impressora lá atrás, não imprime para você, você tem que sair de lá, imprimir, voltar lá, pegar ficha, etc. Então, é desafiador. Eu acho que o banco, as medidas adotadas pelo CEO de reduzir agências, investir em tecnologia, inclusive fez demissões na alta administração, vários diretores foram desligados. Isso é positivo, tá? Eu acho que isso vai demorar para a gente ver os efeitos. A gente não deve ver os efeitos de curto prazo, mas coloca o Bradesco nessa corrida que a gente viu com as fintechs. O Banco do Brasil e o Itaú vêm performado bem, vêm entregado um ROI de 20%, uma entrega muito maior. E o Bradesco ele vem tentar chegar próximo dos pares privados. Eu acredito que isso vai demorar, tá? Então, respondendo a pergunta, na minha opinião, como analista CNPI, não é a hora de comprar Bradesco. Eu acho que ainda tem que esperar. Ainda é um movimento que tem uma cauda muito longa. A gente tem que ver trimestre a trimestre essa recuperação, até porque a concorrência tem aumentado, tá? Então, aqui na Suno, a gente prefere outros bancos que não o Bradesco. Eu reconheço que o banco tenha ficado barato, tenha caído bastante, e a gente está avaliando a empresa, acompanhando a empresa na minúcia, mas hoje não é hora de comprar Bradesco, tá? Então, se você gostou desse conteúdo, deixei aqui no meu Instagram, aqui nos comentários, pessoal. Posto vários conteúdos lá e falo de ações todo dia, toda semana. Falo vários insights interessantes. Então, não me deixe de seguir lá na minha rede social, no Instagram. E é isso, pessoal. Espero ter gostado. Deixa o like, deixa o seu comentário. Qual a próxima empresa que você quer que eu analise? É isso, pessoal. Até a próxima.